Salve DL, salve galera do canal. Bom, tô iniciando aqui uma nova série. Na verdade iniciando não, que eu já fiz esse tipo de coisa, mas é uma série nova aí onde eu vou indicar filmes. E não vai ser filme lançamento, essas coisas, pode acontecer de ter filmes lançamento, mas serão na verdade filmes que eu diria que principalmente pra galera mais teatral, a galera que tá começando a despertar mesmo agora, ou mais também pessoas já que se consideram bem desperto tudo, viu? São filmes realmente relevantes que eu vou indicar aqui. E não vai ser só uma indicação, eu vou fazer por onde discorrer um pouco do filme e correlacionar com questões que envolvam a nossa escola, tá bom? Então vai ser uma série bem interessante, vou tentar não ser muito longo. Faz 3 dias que eu já fiz o artigo para essa série, para esse filme no caso. O filme de hoje é O Preço do Amanhã, não é filme novo, como eu já disse, ele foi lançado em 2011. E, bom, se você não assistiu o filme, mesmo que seja antigo, pretende assistir o filme e não gosta de spoiler, então vai ter uma certa parte que vai ter spoiler, eu vou avisar antes. Aí eu recomendo que você pare o vídeo, assista, depois volte. Agora, se você já viu o filme, ou então não se incomoda com spoiler, recomendo que veja ele todo, que vai servir bastante para sua jornada aí. E possivelmente você vai ter até interesse em assistir depois, né? Se não assistiu ainda e não liga para spoiler. Então vamos lá, sem mais delongas. Eu digo que eu não estou basicamente iniciando essa série, porque eu já fiz coisas do tipo, né? Por exemplo, vocês podem ver que eu tô fazendo uma série, outra série também, que é História Secreta da Raça Humana, Arqueologia Proibida, que é um dos assuntos que eu mais falei na minha vida, de coisas, né, de desperto e tal, mesmo antes da escola. Eu tinha até página, eu gostava muito de falar desses temas, sobre os antigos astronautas, todas essas coisas. Aí vocês podem ver aí, como eu avisei, quem estiver acompanhando tudo que eu estou fazendo, esses artigos sobre a arqueologia proibida, conteúdo que eu desenvolvo lá pro TikTok, já viu o que eu tinha falado, né? Que como eu acompanho coisas por outras vias, tipo Telegram, que não censura as coisas, né? Que não dá para você achar mais nada no YouTube, por exemplo, e coisas gringas também eu acompanho, então eu tô ligado que tá tendo muito desdobramento. Então tem uma galera boa aí. Eu vou evitar até falar certos termos aqui para não miar esse vídeo e também não afastar pessoas, porque o meu intuito é arrebatar almas. Então tem assunto, tem momento para tudo. Então eu vou evitar certos termos aqui porque não é o momento, não faz sentido. Mas de forma geral tem pessoas desdobrando coisas. E como eu vinha falando aqui, eu avisei, né? Falei, ó, galera, tô fazendo esse trampo aqui de arqueologia proibida porque tô sentindo muito de fazer, começa a incomodar muito a intuição, e começaram a desdobrar coisas aí que logo vai começar a atingir a camada coletiva, e a galera, se não compreender certos aspectos, vai bugar. Então, por exemplo, o lance de Tartária, né? Eu até vi aí, como eu avisei, eu falei, isso aí vai começar a aparecer cada vez mais. Foi dito e feito, pelo que eu entendi, parece que tá aparecendo até em TikTok já, coisa que não era possível. Eu vi, o Rogério até fez um vídeo, um artigo aí, colocou um pedacinho lá no final, questão de Tartária. Aí ele mostrou algumas imagens lá, e eu tenho bastante conteúdo aqui, tá? Eu já venho preparando essa série aí de arqueologia proibida e pretendo fazer algumas análises, talvez alguns reacts, e tenho muito conteúdo que você não encontra na internet aberta. Tenho coisas que eu tenho salvo desde antigamente, algumas no Telegram. O Telegram eu comecei a usar depois da escola, mas eu tenho coisas de antes da escola até, né? Tenho alguns sites que eu tinha salvo, caíram infelizmente. Mas tem formas também de você conseguir acessar sites que existiam e não existe mais, tá? Tem ferramentas para isso. Então, na medida das possibilidades, como Deus for permitindo também, eu vou ir discorrendo sobre isso. Vou posicionar algumas coisas, tá? Com relação a essas civilizações do passado, em relação à nossa linha cronológica, né? Que eles vão começar a achar mapas, conteúdos arqueológicos que começará a desafiar o status quo, entendeu? Isso aí eu já tô avisando e tô falando pra galera. E enfim, mas o tema que hoje não é esse. Mas por que eu falei isso? Eu tô iniciando essa série, mas aí vai ter aqui no canal uma playlist. Aí vocês vão ver que eu já fiz sobre filmes. Inclusive tem um que chama Paradoxo. Por que eu tô falando disso aí? Só pra encerrar esse tema. Negócio de Tartária aí de novo e outros temas, né? A Tartária, esses reinados, Lemúria, essas coisas assim. Não é a mesma coisa não, viu? Lemúria é mais fácil comparar com Atlântida. Só que Lemúria seria tipo Atlântida, só que num giro anterior.
entendeu? Que não é a mesma coisa que Tartária, por exemplo, que se você for estudar linearmente, eles falam que é de 300 anos atrás, mais ou menos. Um outro tema. Mas por que eu tô falando isso? Por falta de pacotes, às vezes a gente indica certas coisas, a galera não dá muita atenção porque acha que não tem tanta relevância. Mas agora, com esse desenvolvimento acontecendo, vocês vão ver que muita coisa que a gente já falou lá atrás, a galera vai começar a entender e vai voltar. Um exemplo é o filme Paradoxo, a outra dimensão que eu indiquei, tem artigo. Se eu lembrar, vou deixar de referência nesse artigo aqui desse tema. Inclusive, eu indico que você acesse aí o link da descrição e fixado nos comentários para ter acesso ao artigo. Então ali, se eu lembrar, vou deixar de referência, mas qualquer coisa vocês procuram na lupa do site. Paradox, entendeu? 2010. Esse filme, por exemplo, ele mostra uma linha paralela de acontecimentos ao nosso, no qual a evolução, de forma geral, seguiu outros parâmetros. Por quê, galera? Tem estudos amplos sobre isso, tá? Pessoas sérias que estudam. Então, eles conseguiram perceber que existe... Eles não sabem como a gente, né? Eles não entendem o atemporal, então eles ficam tentando ler tudo de forma binária. Ainda assim, é extremamente importante e relevante, entendeu? Eles conseguem trazer muito conteúdo. É uma galera que tem... Não é só que fica na internet pesquisando, é uma galera que tem acesso a informações, que já, por exemplo, já conversou com pessoas da elite, né? Que, por exemplo, já conversou com militares, que sabe de coisas confidenciais, entendeu? De pessoas que trabalharam no meio, agora tá velhinho, não tem nada mais a perder e começa a querer falar coisas que não se pode falar. Então, nesse filme, por exemplo, tem uma linha paralela, que ali, por exemplo, para nós aqui, falar, se houve um crime, por exemplo, né, você vai procurar pista, você não vai procurar um sapo com a boca amarrada, por exemplo, você não vai cogitar um feitiço, uma feitiçaria, você não vai cogitar o metafísico, né? Nessa realidade paralela, assim como é sobrenatural pra gente uma coisa metafísica, né, uma feitiçaria, pra eles é sobrenatural, por exemplo, pólvora, entendeu? Porque lá foi o contrário. Lá o que prevaleceu, o que foi adiante, foi mais esse lado metafísico. Aí, por exemplo, um detetive, quando ele vai procurar provas, ele vai procurar por objetos de magia. Então ele procura por um sapo com a boca amarrada, coisas do tipo. E quando ele chega pra analisar, por exemplo, se for um crime, eu não vou ficar dando muitos nomes para não atrapalhar mesmo, mas, por exemplo, tem um corpo caído ali, ele tem que examinar aquele corpo, e examinar o que aconteceu, o que fez aquele corpo cair, vai interpretando aí, galera, o que fez aquele corpo cair. Então, como que ele pode fazer? Se for seguir a nossa linha, ele vai ter que procurar só as pistas ali ao redor, mas nessa linha desse filme Paradoxo, a alquimia que prevaleceu. Então, o detetive, por exemplo, ele faz um símbolo, né? Um pentagrama, depende da magia que ele vai fazer. Nesse caso, se eu não me engano, ele usou um pentagrama para fazer essa magia específica. E se eu não me engano, se for estudar mesmo, até ter a chave de Salomão, tem um monte de coisa para você estudar. Ou então, entendendo os momentos eternos que explicamos aqui na nossa escola, você sabe até como os símbolos são desenvolvidos e pode até desenvolvê-los. Mas seguindo essa linha lá, como que ele faz para analisar aquele caso? Ele simplesmente traz aquele corpo à vida, né, por um certo período, e aquele mesmo corpo pode falar um pouco do que aconteceu ali, pouco antes dele cair, para falar de forma mais que passe aqui, né? Então aquele corpo volta, fala algumas coisas e cai de novo. É só um exemplo, esse filme Paradoxo. Por que eu dei esse exemplo de filme Paradoxo? Porque esses caras estudando, eles viram que existe 4 linhas, é o estudo deles, viu? E faz sentido, eu explico por quê. Existem 4 linhas probabilísticas de evolução tecnológica. Aí você, por exemplo, essa linha nossa aqui, é a linha cyberpunk, certo? Você pode ver que tem filme cyberpunk e tal. Se tivesse um final, igual eu vou falar... Esse filme que eu vou falar hoje, por essa manhã, é a mesma linha de evolução nossa, que seria uma evolução cyberpunk. Como é que seria um apocalipse meio cyberpunk? É esses apocalipses que mostra muito em filmes aí, tipo Mad Max, se eu não me engano. Tem até o filme tem um jogo que chama Cyberpunk, né? Essa tecnologia que usa mais de fios de fibra ótica, sabe? É esse mundo nosso. Mas existe mais 3 linhas de formas tecnológicas. Eu não lembro agora o nome delas. E como o tema não é aqui, então eu não foquei nisso. Mas quando eu for falar sobre esse tema específico, eu vou tentar dar nome, tudo certinho, fazer tudo no artigo. Então o foco aqui agora não é esse. O que eu quero que vocês entendam é que existe formas diferentes de evolução. Então, por exemplo, não é o tema aqui, mas está puxando, eu vou falando. A Tartária, por exemplo. Lá em Tartária, eles, se vocês forem procurando nos achados, vai cair em 1800, 1700, pouco tempo que é atrás. Mas tem uma longa história aí envolvida, tá? Mas ali, por exemplo, eles já tinham tecnologia, por exemplo, que eles chamavam a internet wireless, que era via onda, entendeu? Onda.
E ali eles tinham também tinha muita coisa que não tem hoje em dia, né? Equipamento de laser de plasma, muitas coisas. Eles trabalhavam de um aspecto diferente. E muito mesmo, entendeu? Eu vou fazer trabalhos melhores aí, que envolve até a questão de anime, de filmes, né? Tem muitos filmes da Marvel, por exemplo, que a galera não tirou da cabeça, assim, né? O Hélio Couto gosta até de falar que foi uma canalização. Às vezes sim, entendeu? O médium ele canaliza aquilo ali porque está no atemporal, nos registros acásticos, como eles falam, registros acásticos. Mas muitas vezes não é nem isso, porque a galera esquece da seguinte questão: o sistema, esse povo, os cabalistas, eles tentam ocultar a informação, por isso que queimou a biblioteca de Alexandria, por isso que essas coisas acontecem, tá? Aí eles vão ocultando a informação. Só que eles têm informação, entendeu? Tem muitas coisas, o povo fica, existe ET, não existe ET, a gente explica isso, mas tem muitos contatos, tem muitas coisas que só fica ali na camada superior, né, nos líderes, e o povo não fica sabendo. Mas de novo, é outro tema também para outros assuntos, né? É assunto para outro tema, para outro momento. Mas vou juntando aqui na medida que der. Então, de mesma forma, muitas vezes você vê filmes da Marvel, por exemplo, né? Tem muitos filmes que parece que copiou e colou, entendeu? Eles vai pegando até a cor da roupa, a cor das coisas e vai fazendo em filme, colocando em filme, aqueles filmes de super-heróis. Anime também, por exemplo, Attack on Titan, Ataque dos Titãs, foi baseado em muitas coisas que já existem, entendeu? Registrado, por exemplo, existia nessas bibliotecas, existia nesse lugar. Então, e é meio que descarado, a cor das roupas, até nomes eles colocam, certo? Então, mas enfim, eu recomendo, vou deixar aqui nesse artigo que eu tô fazendo aqui, tá no link aí na descrição e no fixado, para vocês poderem acessar esse outro Paradoxo. É outro filme que eu indico, tá? É um filme antigo, chama Paradoxo, para vocês entenderem melhor. Para que eu vou começar a indicar esse filme? Para focar aqui então. Porque é necessário. Tudo na vida é infinitas possibilidades. Então, tudo que para você compreender alguma coisa, você precisa de referências, tese, antítese e síntese, para você comparar, entende? Então, tem muitas vezes que a gente está explicando uma coisa, ou você não entende nada, ou você entende do jeito que te cabe, entende? Por exemplo, vou falar de cara. Não somos terraplanistas, explicamos a cognição. Mas, por exemplo, chega um terraplanista, começa a falar terra plana, o globalista que nunca sequer estudou o modelo dos caras, eu não estou defendendo, estou falando, modelo, você tem que entender sobre o modelo, entendeu? Se você não entender, o que vai acontecer? É umas perguntas idiotas, por exemplo, o cara fala que existe terra plana, mas então não tem as estações, ou então como é que é noite na terra plana? Por que eles perguntam isso? Porque na verdade às vezes eles nem perguntam, eles afirmam, não tem como ter estação, as estações na terra plana, não tem como ter noite na terra plana. Por quê? Porque eles pensam que o modelo, que os caras não tem um modelo de cosmovisão completo, do começo ao fim, e que na minha opinião é ruim falar isso aqui, eu falei que eu não ia falar, tô acabando falando. Não, deixa, eu vou pular essa parte. Mas eles têm uns modelos. Então, quando um globalista pergunta assim, então, fala, né? Não tem noite na Terra plana. Ou então, porque pra cabeça deles ia ficar só de dia, eu vou explicar. E não tem estações. Por quê? Porque eles pensam que pro terraplanista é só achatou a Terra, fez ela igual pizza e o resto continua tudo igual. Ela tá lá no sistema solar, ela é o terceiro planeta do... Porque eles fazem isso, eu já vi montagem, eles colocam lá a lógica do terraplanista. Olha como é que eles são, a lógica do terraplanista. Aí tem o sistema solar, o Sol central, todos os planetas, a Terra em terceiro lugar, como sempre foi, e achatada, entendeu? Aí eles falam a lógica do terraplanista. Aquela lá não é a lógica do terraplanista, é a sua lógica pensando que ele pensa assim também. Então por que esses filmes são importantes, né? Foi só um exemplo. Por causa disso, para você perceber que existe formas diferentes de pensar sobre uma mesma coisa. E se você não abrir seus horizontes, você sempre vai ficar preso naquela sua forma de pensar. Isso chama dissonância cognitiva. Então, quando um globalista fala para o terraplanista que então na Terra plana não tem noite, é porque ele não está considerando o modelo do cara, total. Ele achata a Terra, como eu falei, e considera o modelo normal. Então imagina, uma Terra chata, em terceiro lugar no sistema solar. É óbvio que não teria noite, porque o Sol está iluminando lá de longe ela inteira. Como que teria noite? Não teria. Como teria estações? Não teria. Entende? Então, o filme aqui não tem nada a ver com Terra plana, nada disso, mas são filmes que ajudam você a ter uma margem de percepção maior para analisar diversos fatores na vida, principalmente as questões que explicamos aqui em nossa escola. Então beleza, já estendi pra caramba aqui o vídeo, já estamos com 14 minutos, então vou acelerar. O filme indicado hoje é O Preço da Manhã, tá? Então, como eu vou entrar em parte de spoiler, eu já vou falar aqui uma questão importante, que não é spoiler. O filme se baseia numa questão que lá... eu vou ler o que eu escrevi aqui, tá? E quando for ter spoiler, eu falo pra vocês. Só um ponto que eu quero evidenciar. A nossa escola tem as casas, né?
Então cada casa ali tem a sua essência. Então, por exemplo, a essência K tem como a cor regente a violeta, certo? Só que os K são mago negros. E mago negro não é fazer maldade, nem é nada. É lidar com essas energias caóticas. Vocês podem ver a descrição no nosso próprio portal. Mas os magos negros, por exemplo, os magos K, eles lidam bem tanto com o céu quanto com o inferno. Apesar de preferir muitas vezes lidar com o inferno por se sentirem mais vivos, entende? Porque o céu, a harmonia plena, tudo dá aquela sensação de monótono, de monotonia, de parado, de nada novo. Entendeu? Já o caos é vida, entendeu? Já dizia o Raul Seixas, eu quero é ter tentação no caminho, pois o homem é o exercício que faz, entendeu? É basicamente isso. Então, nesse filme vocês vão ver que ali as pessoas, isso é como se fosse uma sinopse, então não considero spoiler. Elas param de envelhecer aos 25 anos, entende? Só que o que acontece? Ali elas trabalham, elas vivem não por dinheiro. É uma analogia meio que ao dinheiro também. Só que lá no caso, ao invés de ser dinheiro, é o tempo. Então você tem um contador no seu pulso, assim como se fosse um relógio, mas é embutido no seu pulso, que o tempo vai diminuindo. Se aquele tempo zerar, você morre. Só que aí tem dois tipos de povos. Tem aquele povo que tem tanto tempo que eles praticamente são imortais, porque o tempo não acaba. E tem aquele outro povo que eles têm tão pouco tempo que eles estão o tempo inteiro atrás de tempo. Então esses que estão a periferia, esses que estão o tempo todo atrás de tempo se encaixam um pouco melhor na casa K. Por quê? Que lidam mais com essa energia caótica, ou então no ponto vermelho, né, da coerência atemporal, das cores da luz, no ponto vermelho. Que é porque, de novo, tem gente que confunde isso. A onda mais longa, ela é a mais lenta. A onda mais curta, ela é a mais rápida. Então a onda mais lenta, que está mais próxima do caos, é a vermelha, enquanto a mais rápida, por ser mais curta, está mais perto do céu, né? Só que a onda mais lenta, que está perto do caos, geram pessoas mais agitadas, por estar lidando com esse caos, com esse processo. Enquanto o oposto também é real. Não preciso explicar o oposto, vocês já entenderam? Então, vocês podem ver, isso é meio um spoiler, mas na verdade, linkando aqui que a escola, não considero spoiler não. Já, esse é um fator importante, que no determinado ponto do filme vocês vão perceber. Tem um indivíduo, que para não dar spoiler, as pessoas vão notar muito ele quando ele se adentrar, né, quando ele lida, não vou falar muito porque isso é spoiler o que eu falo aqui agora. Quando ele lida com o povo lá do outro lugar que tem tempo de sobra, todo mundo nota a presença deles. Por quê? Porque ele é rápido, entendeu? As pessoas lá do outro lugar que tem tempo de sobra, eles não têm por que ser rápido. Eles não, entendeu? Agora o outro não, ele tá correndo atrás de tempo o tempo inteiro, entende? Às vezes ele tem 5 horas, às vezes ele tem menos, às vezes tem... Muitas coisas vão acontecer no filme, vocês vão ver aqui. Às vezes ele tem meia hora, entendeu? Se essa meia hora zerar, ele vai morrer. E como ele vai ter mais tempo, ele não sabe, entendeu? É tipo a vida real mesmo, só que ao invés de dinheiro, é tempo. Então beleza. Agora vou iniciar aqui, já gastei muito tempo. Então vou ler o artigo que eu fiz. Vai ficar meio grande esse vídeo, não vai ter jeito. E aí quando for ter spoiler vocês vão saber. Aí quem quiser parar, para. Quem quiser continuar, continua. Então vamos lá. Salve DL visitantes. Vou ler na íntegra tudo que eu escrevi, né? No artigo de hoje inicio uma série onde comentarei sobre filmes que vi e acho viáveis comentar, que são relevantes, no intuito de correlacionar os temas de nossa escola e também trazer conteúdos mais acessíveis e de interesse coletivo. Então eu vou ler esse artigo aqui, que é um resumo mesmo de tudo que eu quero falar, e vou ir comentando sobre o que eu escrevi, tanto de forma geral, quanto também sobre o filme. Então tem coisas que eu deixei aqui, que inclusive eu até usei de inteligência artificial para organizar os temas para mim, certo? Então os temas foram organizados por inteligência artificial. No entanto, eu irei comentar da minha própria percepção, né, aquilo que eu deixei organizado aqui, tentando fazer as conexões com a escola. Então beleza. Serão filmes de todas as épocas, sendo lançamentos ou não. Bem provavelmente lançamentos é o que menos terá, já que o foco não será o filme em si, e sim a mensagem que o roteiro passa. Existem filmes que passam conceitos que geram perspectiva, referências, além das oferecidas pelo sistema, escola, etc. O que eu já expliquei aqui. Claro que sei que filmes também... Tudo que eu vou ler aqui eu acho que eu já expliquei, então não vou perder muito tempo explicando de novo, viu? Claro que sei que filmes também fazem parte do sistema, principalmente hollywoodiano, o que não significa que não tenha realidade nesses filmes, seriados e etc. Acontece que eles usam um esquema preditivo. Muitas vezes não é um roteiro tirado da cabeça. Preditivo é... Depois vocês procuram aí, viu, no dicionário. Eu vou ver se eu deixo aqui no artigo
o significado. E só para posicionar, hoje é dia 28/10/2023. Esse artigo aqui está em rascunho desde o dia 25, tá? 3 dias atrás. Mas sim, consultado via registro sobre eventos que já ocorreram outrora. Eu tô falando aqui que esses roteiros de filmes, esses mais relevantes, esses que a gente comenta, eles não vêm da cabeça da pessoa muitas vezes. Às vezes eles têm acesso mesmo às informações, vamos chamar assim, mitologias passadas e essas coisas, entendeu? Então eles fazem uma adaptação e transformam em filme. Algumas vezes são sim, o que o Hélio Couto fala lá, canalização, né? A pessoa é um médium, talvez ela nem sabe, ela tá na inspiração, né? E já faz. Mas também tem essa questão que eu tô falando. Sabemos dos ciclos temporais. O sistema esconde informações, mas tem em mãos muitas coisas que só disponibilizam ao público por meio de roteiros de filmes. Existem roteiros descaradamente parecidos com contos mitológicos, entre aspas. Hélio Couto mesmo fala sobre Star Wars, por exemplo, que tudo aquilo foi canalizado e já aconteceu numa galáxia muito distante. Ou seja, o Hélio Couto ele dá um jeito de falar a verdade, mas sem correr risco. Então toda vez que ele vai falar alguma coisa que aconteceu aqui, ele fala numa galáxia bem distante, lá num planeta distante, entendeu? Porque se acusarem ele fala, não, eu tava falando do simbólico, é um planeta distante, não tem nada a ver, entendeu? Então vamos lá. Sendo assim, na realidade, quando coisas como nesses roteiros são tidas ou ditas como reais, a tendência do povão será debochar, assim como já aconteceu aqui em nossa escola, quando o mestre Bob lançou o curso de iniciação e chamaram de Harry Potter. Esse é só um exemplo que estou falando. Então aqui eu estava falando o quê? Ah, mas se é informações importantes, é relevante, então por que eles colocam em filme? Primeiro que é para vender, que é bilheteria e tudo mais. E segundo, porque é nisso que eu falei de informação preditiva. O que acontece? A pessoa vê aquilo lá, ela até sente na alma, por isso que as pessoas gostam, né? Essas pessoas de essência luciferiana gostam desses filmes, porque esses filmes são realidade em algum momento, a partir do reino quântico, né? Do reino luciferiano. Então eles sentem na alma. Só que o que acontece? Como virou um filme, eles colocam muitas vezes piada no filme, às vezes é até filme sério mesmo, mas é filme, é Hollywood, é cinema. Então, quando eles verem coisas parecidas na realidade, a tendência é debochar, entendeu? Porque, é muito filme. Por isso, por exemplo, só como exemplo, quando o mestre Bob estava gravando o curso de iniciação, vestido com capa e tudo mais, tinha todo um cenário e tudo, a galera começou a falar, pô, o cara é inteligente, manja das coisas, do sistema e tal, agora tu quer pagar de Harry Potter, entendeu? Então é um joguinho que eles fazem, que é útil para eles, eles usam do útil ao agradável, porque assim eles giram mercado, dinheiro, etc e tal, e quando essas coisas começarem a aproximar, realmente a tendência das pessoas é não acreditar, jogar em descredibilidade. Uma das coisas, né, tem várias questões envolvendo isso aí também, né? Então vamos lá. Irei começar essa série falando do filme O Preço da Manhã. Abaixo, meu vídeo sobre, no caso esse vídeo que eu estou gravando aqui agora. Se você nunca viu o filme, apesar de ter sido lançado há muito tempo, não quer spoiler, pode ver o vídeo até a parte que avisarei que terá spoiler. Aí você para e veja o filme e depois assiste o vídeo. Então, o caso então agora basicamente vai começar o spoiler, né? Então fique a critério de cada um continuar ou não. Peço desculpa, o vídeo vai ficar bem grande, para mim tá voando o tempo, parece que eu comecei a gravar agora, já estamos em 23 minutos. Então vamos lá. Daqui para baixo é spoiler, tanto no artigo quanto aqui no vídeo, tá? Então vai. O filme O Preço da Manhã é uma ficção científica que mostra um futuro distópico. Distópico, para quem não sabe, é o contrário de utópico, que seria o quê? Utópico é, no caso, por exemplo, o nosso reino que a gente fala que a gente precisa da união, então a gente vai vencer, já vencemos, né? A gente entende como vencemos até propriamente a morte, né? Já tem até artigo falando sobre disso, vou ver se eu lembro de colocar também aqui de referência. Mas diante do conhecimento que temos já, graças ao verbo vivo, a gente, conectando os 7 selos, a gente compreende e consegue vencer a morte, tudo que o ser humano chama de problema, a gente venceu, basta nos unirmos. Não vou adentrar muito aqui, porque eu já falei muito desse tema, e o mestre Bob fala amplamente, a gente está sempre falando sobre isso. Então, quando a gente fala disso, por exemplo, eles falam, isso é utópico, entendeu? Agora o distópico é ao contrário, é um mundo que, vocês vão entender que é distópico agora aqui lendo, mas ao contrário de utópico, tá? Em que as pessoas pararam de envelhecer aos 25 anos. Vou ler de novo, ó. O filme O Preço da Manhã é uma ficção científica que mostra um futuro distópico, em que as pessoas param de envelhecer aos 25 anos, mas precisam comprar tempo de vida para continuarem vivas. O tempo se torna a moeda corrente e principal fonte de desigualdade social. O protagonista, Will Salas, vive em uma zona pobre e recebe mais de um século de um milionário suicida. Tá entendendo, né? Como eu já falei que ia ter spoiler.
Ele decide usar esse tempo para desafiar o sistema e se envolve com Sylvia Weiss, a filha de um poderoso banqueiro. Então o que acontece? Eu expliquei para vocês, né? Tem a galera que... É spoiler agora, viu, galera? Vou conectando o que dá, explicando o que dá, e vocês assistem depois, se quiserem. Então, tem um cara que ele é da periferia, né? Ele é desse lugar que não tem tempo, tem nada. E tem esse outro lugar que tem tempo de sobra, que são considerados deuses mesmo, imortais. E tem um cara desse mundo que o tempo é basicamente finito, que ele cansou, lembra que eu falei? Por exemplo, um Mago K, por exemplo, ele tende a preferir lidar com a questão do inferno por se sentir mais vivo, como eu disse, já dizia Raul Seixas, eu quero é ter tentação no caminho, pois o homem é o exercício que faz, que é o contrário da monotonia, tudo harmônico, entendeu? O que fazer, entendeu? Porque consciência é movimento traz alívio. Eu já falei isso várias vezes. Quando eu digo movimento, não é questão de se mover com o corpo, é consciência, é novidade, entende? Coisas novas, conquistar, ou então criar, fazer, entendeu? Então imagina um reino tudo posicionado, tudo organizado, certo? Imortalidade, tudo certinho, entende? Isso aí em algum momento, para algum ser, vai ser tedioso. Então, por exemplo, esse cara, ele tem vida infinita e tal, né? Vou ler mais uma vez para vocês verem, ó. O tempo se torna a moeda corrente e a principal fonte de desigualdade social. O protagonista Will Salas vive em uma zona pobre e recebe mais de um século, 100 anos, de um milionário suicida. O que acontece? Um desses caras desse outro lugar, praticamente ele é imortal, ele está cansado disso aí tudo. Então ele simplesmente resolve... lógico, tem todo um contexto, não sei se vale a pena falar, senão vou dar muitos spoilers aqui pra quem, talvez a pessoa tá seguindo, vai ver o filme ainda, mas quer só entender, então eu vou evitar tantos spoilers assim. Mas por algum motivo específico, ele acaba, ele tá cansado e tudo, aí ele acaba trombando esse personagem principal, e ele dá dele um século, 100 anos pro cara, entendeu? O cara tá dormindo, ele vai e passa 100 anos e depois ele se mata, entende? Então vamos lá. Will vive em uma zona pobre e recebe mais de um século de um milionário suicida. Ele decide usar esse tempo para desafiar o sistema, entendeu? Ele ganhou esse tempo, o cara da periferia, então ele resolve usar esse tempo para desafiar o sistema e envolve com Sylvia Weiss, a filha de um poderoso banqueiro. Ou seja, ele não vou dar muito detalhe, mas ele acaba se envolvendo com a filha de um dos mais ricos, né? Ou seja, tem mais tempo, mais imortal lá do outro lado. Aí beleza. Junto eles se tornam fugitivos da polícia do tempo e começam a roubar e distribuir tempo dos ricos para os pobres. Por isso que eu coloquei o nome aqui do meu artigo de O Preço da Manhã, o Preço da Manhã, o que dá para absorver desse filme. Esse é o meu título. Mas na thumb, por exemplo, vai estar... Na verdade eu não lembro se eu pus isso. Na verdade, eu confundi. Eu ia falar que eu ia colocar estilo Robin Hood, mas não é. Estilo Robin Hood eu coloquei num dos cortes que a gente está fazendo lá das lives do Mestre Bob. Mas eu não tô com a thumb aqui em mãos agora, mas na thumb tem alguma coisa que é referente a isso, se não me engano. Mas enfim, vamos continuar. Me confundi um pouco aqui. Mas o fato é isso mesmo, aí eles começam a atuar estilo Robin Hood, entendeu? Ele se alia, né? Ele se alia com a filha do bilionário banqueiro e eles começam a distribuir dinheiro, né, que lá não é dinheiro, é tempo, distribuir tempo para as pessoas da periferia. E então vamos continuar aqui, né? Juntos eles se tornam fugitivos da polícia do tempo e começam a roubar e distribuir tempo dos ricos para os pobres. Aqui nunca fez tanto sentido aquele ditado, tempo é dinheiro. O filme aborda temas como a exploração do trabalho, a concentração de renda, a injustiça social e a busca por um sentido na vida. É bem importante mesmo, sabe? Então, por que eu estou indicando esse filme, por exemplo? Não é que é um filme, nossa, filme mereceria Oscar e tal. Não, é um filme que eu gosto realmente por causa do conceito envolvido nele, entendeu? Um conceito muito profundo, que de fato faz você questionar a vida e tudo mais. Então tem muitas pessoas, como eu estava dizendo, que elas não têm certas referências. Elas estão numa simbiose, numa hipnose de acordar, trabalhar, assistir a novela, o jornal, o filme, o jogo, final de semana, se aliviar de todo essa problemática, toda essa vida de sobrevivência
no bar, entendeu? Em coisas assim. Então, eles vivem dessa forma e não conseguem pensar fora disso. Entrega, quem tem fé e tudo, entrega para Deus. Esse amanhã, eu penso na minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela não entendia tudo mais. Ela fala, não, eu confio em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Quando a gente morrer, não sei o que, a gente sabe, fica nisso. Então, não tem referência. Mas, na medida que vai vendo esses roteiros, esses filmes, começa a dar uns cliques, entendeu? Alguns começam a pensar, pô, mas... Entendeu? Começa a questionar a realidade, começa a ter mais referências para raciocinar, entendeu? Então é importante. Vamos lá. Algumas partes importantes do filme são... Eu separei algumas partes importantes, tá? É spoiler, galera. A morte da mãe de Will, que não consegue chegar a tempo, a tempo de encontrar o filho e morre em seus braços. Aqui, por exemplo, é uma questão bem profunda de filosófica, né? De pensar. Que, lembra, a mãe do Will, o Will é da periferia, eles não têm tempo direito. Então o que acontece? Tem um circular, um ônibus, eu acho que ela tá vindo do trabalho, algo assim, que ela sempre pegava ele para ir, né, para casa dela. Aí o ônibus tinha um valor, né, de tempo, vamos supor que era 1 hora o tempo. Eu acho que é até isso mesmo, 1 hora, que era o valor que ela tinha que pagar. Então ela sai, no filme mostra essa cena, eu tô contando sobre esse momento aqui. Ela pede emprestado, tem um lugar de empréstimo, como se fosse dinheiro, mas é tempo. Ela pede emprestado um tempo, pede o suficiente, ela pede 1 hora, se não me engano, ela tinha meia. Ela pede o suficiente para ela conseguir entrar no ônibus, pegar o ônibus da sua casa e sobrar um pouco para ela chegar em casa, creio eu, alguma coisa assim. Ou seja, ela tem 1 hora e meia no pulso. Ela entra no ônibus e vai pagar e não consegue pagar. O cara fala, sinto muito, 2 horas. Aí ela tenta explicar, por favor, meu filho vai encontrar comigo e tal. Aí lá ele vai recompensar. E nisso, junta, galera, nisso aqui, o filho dela, que é o personagem principal, tinha acabado de ganhar um século. Olha que filme pesado até, eu diria. Ele tinha acabado de ganhar um século do cara lá que tava desgostoso da vida. Um século. Aí o que acontece? O cara do ônibus não deixa ela entrar, entendeu? Mesmo ela falando, não, eu vou topar meu filho e paga. Não, infelizmente eu não posso, tal. Então ela tinha 1 hora e meia no pulso, ele vira pra ela e fala assim, não, então acho que é melhor você correr. Então, e o caminho, o percurso é longo, muito longe, entendeu? Pra ela ir a pé. E ela tinha 1 hora e meia, ela não ia conseguir fazer esse percurso com 1 hora e meia, por isso que ela ia pegar o ônibus. Então ela tem que descer o ônibus e ela começa a correr. E nisso o filho dela já estava esperando ela. Aí o ônibus passou e ela não desceu, ele já ficou preocupado e começou a ir em direção dela. É uma das cenas mais tristes desse filme. Aí ele vê ela longe e ele com um século de vida na mão. E ela, o filme não tinha mostrado até então quanto que ela tem. Um vê o outro e ela começa a correr em direção a ele corre em direção a ela. Na hora que ele vai tocar na mão dela, que aí ele tinha um século, é pra ver, um século no braço dele. O tempo dela zera, o coração dela para e ela morre quase encostando na mão dele, morre na frente dele. Olha que cena pesada. Ele acabou de ganhar um século. Foi isso que fez ele tomar essa atitude revolucionária, entendeu? Porque imagina, eu mesmo, quando eu vi que lá, eu entrei em reflexão profundamente. Imagina, eu pensar, se fosse eu no lugar dele, eu pensaria, de que adianta eu ter um século aqui no meu pulso se eu consigo sequer salvar a vida da minha mãe, entendeu? Foi o que aconteceu com ele. E ele ficou nesse paradoxo, com um século ali em suas mãos, sua mãe morreu por não ter tempo, entendeu? Então é pesada, essa cena é pesada. Qual foi a cena que eu comentei agora? É a morte da mãe de Will, que não consegue chegar a tempo de encontrar o filho e morre em seus braços. Outra parte importante do filme, né, é o encontro do Will com o Henry, que é o cara que passou o tempo para ele, né? O milionário que lhe dá mais de um século e lhe revela, não está muito em ordem cronológica, né? Isso que deveria vir antes, eu não me atentei a isso, mas beleza. O milionário que lhe dá mais de um século e lhe revela que o tempo é controlado por uma elite que impede que ele circule livremente. Então o cara, além de dar um século para ele de tempo, ele explica essa questão. Então, portanto, que quando ele ganha esse tempo, ele tenta salvar o cara, ele vê que o cara vai suicidar, aí ele tenta ir salvar o cara, inclusive depois ele é acusado de ter roubado o cara, entendeu? Matado ele. Então ele tenta salvar, não consegue, o cara pula da ponte, com pouquinho tempo, ele deixou bem pouquinho tempo, subiu na ponte assim, ó, ele deu praticamente o tempo tudo pro principal, 100 anos, e fica em cima da ponte, aí o tempo dele acaba, ele só cai na água, entendeu? Então ele não conseguiu nem salvar. Aí ele vai encontrar a mãe dele, acontece isso aí tudo. Não, quer dizer, antes do cara morrer, explica pra ele tudo que tá acontecendo. Ele vai tentar encontrar a mãe dele morre na frente dele enquanto ele tem um século. Aí ele fica revoltado da vida. Então o que acontece? Ele sai da zona dele, que não tem tempo nem nada, e vai lá pra zona dos imortais. Aí ele começa a causar ali, entendeu? Agora vamos pra próxima. Aí a parte que eu acabei de falar, ó. A próxima parte importante é a ida de Will. Isso aqui tá tudo no artigo, viu, galera? Pra vocês acessarem, link na descrição. A perseguição
a ida de Will para a zona dos ricos, onde ele conhece Sylvia e a sequestra depois de ser acusado de roubar o tempo de Henry. Ou seja, ele conhece a Sylvia, que é a filha do cara, ele não conhece de uma forma roubando e tal, tem um contexto, é bom vocês assistirem, mas a princípio começa meio que um romance, só que depois, diante dos desdobramentos que acontece ali, ele sequestra ela, tá? Então entenderam, né? Sequestra a filha do banqueiro. Outra parte importante, a aliança de Will e Sylvia com os Minutemen, uma gangue de ladrões de tempo liderada pelo violento Force. Então esses dois, eles começam a fazer isso, né, para pegar tempo, inclusive a menina ajuda a roubar tempo do próprio pai dela, eles se unem a uma gangue ali e começa nesse, eu chamaria de momento Robin Hood, entendeu? Então mais um, a invasão do cofre do banco de Waze, onde o Will e Sylvia roubam uma grande quantidade do tempo e distribuem para as pessoas das zonas pobres. Ou seja, eles já estavam pegando pouco a pouco os tempos, aí fizeram, ele fingiu que, na verdade ele sequestrou mesmo a filha dele, né? Mas ele tinha todo um plano, é claro que não ia fazer nada com ela, era um plano, vocês vão entender melhor depois. Mas nem ela sabia que era um plano, ela também ficou assustada. Mas a princípio ele pede uma grande recompensa. E aí começa assim, até que depois eles literalmente roubam um banco grande mesmo, tá? E distribuem o dinheiro para a galera que precisa de tempo, da zona pobre. O próximo momento importante é o confronto final entre Will e Leon. Em que o Will consegue matar o policial e escapar com o Sylvia. Sem falar que tá cheio de arquétipos ali, viu? De momentos eternos. Então esse Leon, no caso, ele representa Cronos, vamos por assim dizer. Ele é o senhor do tempo ali, né? Não vou falar muito mais que isso, não. Agora, já tô para terminar também. Tá bem grande, tá? Era para ser curtinho, é filmes antigos. É só pra falar um pouco mesmo, não deixar o canal aqui parado. Então vamos lá, algumas informações adicionais sobre o filme Preço da Manhã. O filme foi lançado dia 28 de outubro de 2011 nos Estados Unidos, 4 de novembro de 2011 no Brasil e 10 de novembro de 2011 em Portugal. O filme teve um orçamento de 40 milhões e arrecadou 173 milhões, quase 174, né? Não vou falar os outros números aqui, mas beira 174 milhões nas bilheterias mundiais. O filme foi dirigido e roteirizado por Andrew Niccol, que também é conhecido por filmes como Gattaca. Esse Gattaca, se eu não me engano, eu tô pensando mesmo, ele é muito bom também. É o mesmo porte aqui de filme desse tipo, só que ali eles já começam a falar de uma outra coisa também que tem a ver com a nossa realidade, vai ser desdobramentos posteriores aí, futuro, mas que tem a ver com a questão da genética, entendeu? Que o sistema vai começar a definir, tipo assim, se você pode fazer uma coisa ou não já pela sua genética, entendeu? Você novinho ainda, você não vai ter... Por exemplo, eles já olham e falam assim, esse cara aqui não pode trabalhar nisso, não pode trabalhar nisso, pode trabalhar naquilo, através de genética. Então é um filme bem importante, não tenho certeza se é isso, mas o nome me lembra. Outro filme que esse mesmo diretor fez é O Senhor das Armas e O Show de Truman. Então, mais uma vez, galera, eu falei que eu usei a inteligência. Eu não gosto de usar muito a inteligência artificial no sentido de buscar informação, porque os temas na maioria dos temas que eu trato, a informação que eles vão me dar é fraudulenta, mas eu usei para organizar algumas partes do meu trabalho que eu fiz agora, que no caso seria essa parte que eu estou lendo para vocês agora, né? Que é organizar os temas importantes e informações adicionais, tá? Então, beleza. Mais uma informação adicional, o filme foi inspirado em um episódio da série de TV The Twilight Zone, chamado Time No at Last, que mostra um homem que ama ler livros, mas não tem tempo para isso, até que um evento catastrófico lhe dá todo o tempo do mundo. Outra informação adicional o filme recebeu críticas mistas dos especialistas, que elogiaram a premissa original e o elenco, mas criticaram a narrativa e o desenvolvimento dos personagens. O filme aborda temas... Eles criticaram a narrativa e o desenvolvimento... narrativa provavelmente é porque algumas pessoas da extrema direita, por exemplo, na época, começou a considerar o filme um pouco com cunho comunista, tá? Porque, eu não sei se eu deveria usar esses termos, né? Ou marxista e tal. Por quê? Por causa dessa questão mesmo de distribuir o dinheiro e tal. Mas vocês têm que ver que ali tem todo um contexto, não tem nada a ver. Ali realmente era um momento que é necessário. É uma questão, é revolução, né? Revolução realmente é uma coisa que a extrema direita não é muito a favor. Então essa crítica foi mais voltada para essa questão. Mas para quem é um bom entendedor e sabe fazer uma boa leitura, vai ver que não tem nada a ver. Inclusive o Hélio Couto, a gente com esse filme, tá? Eu conheci através do Hélio Couto. E ele mesmo, o Hélio Couto, quando ia falar desse tema, ele falava,
Eu já aviso pra vocês de uma vez. Se vocês forem falar lá fora o que eu estou falando aqui, que faz parte da verdade, eu não defendo o lado, não defendo nada disso, mas se vocês vão falar, eles vão me dar um estereótipo, viu? E ele não quis nem falar que estereótipo que é, mas com certeza iriam chamar ele de nacionalista. Não, nacionalista não, gente, me sumiu aqui agora. Que tem a ver com o marxismo, tá? Então ele já falava disso. Se for falar por aí, tal, eles vão usar algum estereótipo, falar que eu sou alguma coisa nesse sentido de estereótipo. E o filme Paradoxo eu já deixei aqui de referência, tá? Então, basicamente é isso, tá? Deixa eu dar uma pausa. Mas foi bom que eu lembrei que não é nacionalista que eu queria falar, não. Ixi, esqueci de novo, gente. Caramba, que coisa, velho. É socialista, isso. Socialista, oxe, nacionalista que quer defender a nação. Socialista. Então era o que eu até falou. Quando ele explica esse tipo de coisa, por exemplo, quando ele fala do John Nash, quando ele falar, por exemplo, daquele documentário. Toda vez que ele abordar esse tema que envolve essa questão, ele falava, vocês têm que ficar esperto quando fala sobre isso lá no sistema, que a galera vão estereotipar vocês. Seria esse negócio de socialismo, né, e tal. A galera não consegue entender, gente. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, mas só explicar. Por exemplo, aqui na nossa escola tem isso também. Chega um e fala, mas você não era de direita. Chegou e fala, mas você não era de esquerda. Sabe, sempre tem isso, mas a gente não tá nem de um lado do outro. A gente tá no violeta. O violeta flutua vermelho e azul, que são esses ângulos extremos e opostos, que se complementam. Entendeu? Assim como um termômetro de medir. Você vai medir febre, por exemplo. É o mesmo termômetro. Se estiver lá embaixo tá frio, se estiver lá em cima tá com febre, entendeu? Temperatura também. Aqui embaixo tá frio, aqui em cima tá quente. Numa mesma coisa, entendeu? Então o violeta ele porta o vermelho e o azul, a esquerda e a direita. Coincidentemente, a esquerda é realmente vermelha aí no sistema, enquanto o azul fica para a direita. Porque são extremos ângulos de visão, entendeu? Que se complementam, assim como a dor e o amor. A dor e o alívio, né? O ódio e o amor. E assim sucessivamente. Só que ambos coexistem no violeta. Então por isso que vocês confundem as questões que de nossa escola, falando, a hora vocês acusam a gente de ser uma coisa, a hora acusam do contrário. É assim como Cristo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, né? A ira do cordeiro é uma coisa que é o oposto. Como assim, cordeiro, ira? Entendeu? Não faz sentido para quem não flutuar e compreender. Então é isso, ficou mais longo do que eu esperava. Espero que vocês gostem aí dessa nova série. Vai ter uma playlist aí. E eu vou indicando aqui os filmes que eu achar que são relevantes para esse propósito, tá? Que é ampliar a forma de vocês conseguirem associar as questões da vida. Então vai ser um conteúdo que serve tanto para iniciantes quanto também para pessoas já que se consideram adiantadas e tudo mais, que não viram esses filmes. E também posso aqui estar oferecendo uma nova forma de ver esse mesmo filme, tá? Então é isso, espero que vocês gostem. Não deixe de entrar aí no link da descrição se você estiver só pelo canal. Também ajude aí deixando seu like, se inscrevendo se for novo e visitando o nosso portal para conferir os conteúdos adicionais e esse artigo que eu acompanhei aqui com vocês. Mas é isso, fiquem com Deus, luz para nós.